O que é espécie? Essa parece ser uma pergunta muito tranquila de se responder, mas quando a gente percebe que nem o próprio Darwin foi capaz de dar uma definição clara do que seria espécie no seu livro intitulado Origem das Espécies, a gente vê que existe um grande problema aí, o problema das espécies. E no vídeo de hoje nós vamos analisar os principais conceitos utilizados para definir espécie e tentar entender o porquê de tantas interpretações diferentes. Então já sabe, fica comigo nesse vídeo. Eu me chamo Gabriel Lima, professor de Biologia, e você está no Caixinha Científica. Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar esse vídeo especialmente para um inscrito aqui do canal, para o meu amigo Antônio Ailson. Então, Ailson, muito obrigado pela sua sugestão. Tamo junto. Pessoal, quem aí não lembra, lá nas aulas do ensino médio, de um conceito de espécie que falava mais ou menos assim: espécie é um grupo de indivíduos que conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Esse é o conceito biológico de espécie e é um conceito muito conveniente porque a partir dele nós sabemos, por exemplo, que apesar das diversas diferenças que a espécie humana apresenta, todos nós somos de uma única espécie, Homo sapiens. Não importa de que lugar do mundo você seja, se você é um Homo sapiens, então você tem um potencial de cruzar com um indivíduo da sua espécie, do sexo oposto, e a partir desse intercurso gerar um descendente fértil. Obviamente que eu não estou considerando aqui possíveis problemas de infertilidade na população, tá? Esse conceito é importante porque ele não limita a definição de espécie apenas para as características que os nossos olhos veem, ou seja, para as características morfológicas, para a forma, para o tamanho, para a cor, etc. Enfim, por exemplo, se você estivesse andando por aí e encontrasse esses dois pássaros, provavelmente você os colocaria em uma única espécie, porque nitidamente os dois parecem a mesma espécie. Porém, essas duas cotovias apresentam comportamentos e cantos muito diferentes. E após analisarem um pouquinho mais a fundo, os pesquisadores concluíram que na verdade se tratam de duas espécies diferentes, pois elas não conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo tranquilo. Então, qual o problema desse conceito biológico de espécie? Na verdade, vários. O primeiro que eu queria destacar aqui é: se o conceito biológico de espécie diz que o indivíduo precisa cruzar entre si e gerar descendentes férteis para ser considerado uma espécie, como nós vamos analisar isso com os fósseis, com as espécies que já foram extintas? Como é que eu vou saber que um dinossauro cruzou com outro e gerou um descendente fértil, se eu não tenho informação suficiente para isso? O segundo problema desse conceito é: como eu vou definir organismos que se reproduzem de forma assexuada? Ou seja, pessoal, por mais que o conceito biológico de espécie seja útil e aplicável à maioria dos organismos, ele apresenta certas limitações, pois não consegue contemplar todos os seres vivos. E por isso, outros conceitos são necessários para suprir essas limitações. Por exemplo, o urso cinzento e o urso polar são espécies distintas com diferenças bem significativas, seja no seu habitat, seja na sua alimentação ou até mesmo na sua aparência. Porém, se esses ursos conseguirem se encontrar por algum motivo e cruzarem entre si, adivinha? Eles podem gerar descendentes férteis. Ou seja, para essa situação, se nós considerássemos o conceito biológico de espécie, então esses ursos eles teriam que estar dentro de uma única espécie. Mas isso é muito complicado, porque esses animais apresentam várias diferenças, principalmente no que diz respeito à sua ecologia. E por isso que, apesar desses animais cruzarem entre si e gerarem descendentes férteis, os taxonomistas utilizam uma outra forma de separar essas espécies. Eles empregam o conceito ecológico de espécie, e é um conceito que não leva em conta apenas o potencial reprodutivo da espécie, mas sim toda a questão ecológica, ou seja, o papel que esse animal desempenha no ambiente que ele vive. Só com esses conceitos, vocês viram que definir espécie é algo muito subjetivo e que muitas vezes se relaciona diretamente com a interpretação que o pesquisador coloca sobre o animal, certo? Mas será que existe alguma forma de definir espécie? Será que a genética não nos ajudaria a definir o que é espécie de maneira definitiva, de uma vez por todas? Bom, através da genética, claro que podemos entender um pouco mais sobre as espécies e como defini-las. Isso aconteceu inclusive com as girafas. Ao analisar os seus genes, os cientistas descobriram que, na verdade, a girafa que nós tanto conhecemos não é uma espécie, mas sim 4 espécies diferentes de girafas.
porque elas apresentavam várias diferenças significativas nos seus genes que fizeram com que eles se separassem em 4 indivíduos diferentes. Então sim, a genética é importantíssima para a gente definir o que é espécie, mas ainda assim surge um outro problema. O quão diferente essas sequências de genes têm que ser para eu considerar, por exemplo, 2 espécies distintas ou que essas 2 sejam apenas uma. Porque em muitos casos, algumas espécies são diferentes, mas mesmo assim apresentam sequências de genes muito parecidas. Isso acontece inclusive com os ursos que eu citei anteriormente. São espécies diferentes, mas apresentam várias semelhanças no seu DNA. Então, mais uma vez eu lanço a pergunta: como definir espécie? E o primeiro passo para a gente conseguir responder essa pergunta é a gente reconhecer que nenhum dos mais de 20 conceitos utilizados para tentar definir espécie consegue sozinho dar conta de toda essa complexidade de seres vivos que existe no nosso planeta. E a melhor forma da gente lidar com toda essa diversidade é a gente utilizar o que cada conceito tem de melhor a nos oferecer para, quem sabe assim, a gente consiga ter uma melhor definição do que é espécie. Seja o conceito biológico, seja o conceito ecológico, o conceito filogenético, não importa. O que importa, na verdade, é que continuemos nessa busca pelo conhecimento, identificando essas espécies e aprendendo mais sobre elas, para que assim nós possamos desenvolver várias estratégias de conservação e assim evitar que o nosso maior patrimônio, que são essas espécies, sejam extintas. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, então já sabe, deixa o joinha aqui embaixo, coloca um comentário, se inscreve no canal, manda esse vídeo para um amigo e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado.